A gente volta a falar sobre economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote de 243 bilhões de reais para aliviar o rombo das contas públicas. A medida traz a volta do imposto sobre os combustíveis, que pode aumentar o preço da gasolina nos postos. Fernando Haddad ainda não garante o aumento do salário mínimo que foi prometido por Lula durante a campanha eleitoral. E para falar sobre o cenário econômico, como o mercado deve reagir a esse pacote anunciado pelo Ministério da Fazenda, a gente conversa agora com o economista Héctor Sanches. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Olá, bom dia. Obrigado vocês. Bom, será que esse pacote terá o objetivo de amenizar impactos nas contas públicas? Há algumas questões que podem ser consideradas mais pontuais, mas de forma geral, o mercado deve reagir bem a esse pacote ou não, doutor? Sim, o mercado deve, aliás, já reagiu, né, bem ao pacote. A gente tem que lembrar o seguinte, não é o que se espera, né, de um governo para um país já com uma carga tributária gigantesca, já com uma força do Estado gigantesca, né? O esperado é que haja um saneamento das contas públicas, que haja um ganho de eficiência na alocação de recursos, e aí possa sim fazer uma redução da carga tributária. Enfim, não é o objetivo desse governo. O governo eleito, ele foi eleito para expandir aí os gastos, para ampliar, por assim dizer, os gastos, e aí a melhor solução, no final das contas, é uma melhora na arrecadação. Então, assim, dado o curso colocado pelo governo eleito, o melhor é que haja, sim, uma elevação da carga tributária, uma elevação da arrecadação, uma elevação do que se consegue obter junto à sociedade para que as contas públicas fiquem minimamente saneadas. Então, dando assim mais sustentabilidade ao fiscal e ao país, evidentemente, numa trajetória. Bom, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Doutor, esse pacote anunciado por Haddad, né, prevê uma redução de despesa da ordem de cerca de 50 bilhões de reais, mas a maior parte das medidas dizem respeito justamente à questão de elevação de receitas, né? 192 bilhões mais ou menos, sendo que dessa maior parte também é de negociação tributária. No entanto, o próprio Haddad disse que pode haver frustração nesse sentido, quer dizer, porque essas negociações dependem da adesão dos empresários e pessoas físicas, né? O que se pode esperar em relação a isso? Isso pode dar errado? Quer dizer, é um pacote já que nasceu com a possibilidade de ter furos? Sim, o próprio ministro admitiu isso ontem, né? Ele falou, olha, do montante total, nós estamos trabalhando ali com alguma coisa ao redor de 90, 100 bilhões, porque deveremos assistir a algumas frustrações. No final das contas, do montante do que estava previsto no LOA de déficit primário de 230 bilhões, aqui na Ativa nós projetamos um déficit de 133. De fato, há uma subestimação da receita, como eles colocaram por lá, há aqueles 23 bilhões, né, de arrecadação de PIS/PASEP que não foi devolvido não foi questionado, na verdade, ao contribuinte, né? O contribuinte não foi buscar esses 23 bilhões e foi integrado ao orçamento ali depois da PEC fura-teto, e aí daí em diante as coisas começam a ficar relativamente um pouquinho mais difíceis de serem observadas. No caso aí, como você pontuou, das medidas do CARF, ainda vai precisar da aprovação do Congresso. A gente sabe a influência que os lobistas têm ali junto ao Congresso, né? Então vai mexer numa bola dividida, vamos colocar assim. Então, assim, a própria elevação de combustíveis, como foi pontuado há pouco, ela não é certa, né? Porque pode ser que ela venha a ocorrer, ainda assim teremos uma noventena, mas pode ser pior ainda do que isso, né? Pode ser uma instrumentalização da Petrobras. E aí, em 3 semanas, de acordo com os jornais hoje, o Jean Paul Prats entraria, ele pode fazer uma espécie de compensação, ou seja, a Petrobras pagar
parte desse imposto. A gente sabe que isso é uma triangulação tributária que gera ineficiência mais do que proporcional no desempenho da economia. Então, assim, por isso que eu disse que é pior. É evidente que quanto menos imposto para a população, melhor, mas nesse caso a triangulação gera uma ineficiência de produção, podendo trazer riscos maiores à economia. O senhor concorda que o pacote trouxe poucos cortes de gastos, trouxe boas condições até para renegociações, mas teria faltado enxugar contas? Sim, inclusive já não era nem a pretensão, não era nem o que estava sendo projetado, né? O governo eleito, ele trazia consigo essa expansão de carga, né? Então, a grande preocupação era, olha, é insustentável expandir carga com uma arrecadação constante. Aliás, diga-se de passagem, a referência utilizada pelo ministro ontem, olha, nós não nós queremos a proporção de despesas do PIB de 2022 e a proporção de receitas do PIB de 2022. Ora, em 2022 nós tínhamos um estado de calamidade decretada, né? Nós tivemos um grande avanço da arrecadação em função da explosão do preço de combustível. Então, assim, uma expansão com a mesma pretensão de 2022, ainda que a receita vá ter a mesma proporção, parece um pouco irreal, foge um pouco a referência, porque a arrecadação com certeza vai ser menor, nós temos o preço do petróleo já num patamar menor, o preço dos combustíveis tenderá a ser um patamar menor, ao passo que a despesa ano passado estava inflada e ainda vai ser mais inflada por conta da PEC de transição / fura-teto aí. E quais são os efeitos na economia desta não alta do salário mínimo, se isso realmente for confirmado? O efeito imediato, né, na perda, você não tem uma recomposição do poder de compra da população. Esse é o efeito imediato. Em termos fiscais, a gente está falando de algo da ordem de 7 bilhões. Ou seja, o governo está fazendo questão desses 7,7 bilhões em prol da saúde fiscal, o que, em tese, é favorável à sustentabilidade. Entretanto, alguns outros dispêndios não fecham a conta, né? Como foi pontuado agora há pouco. Como é que a gente está falando de uma redução de despesa da ordem de 40 bilhões se no ano passado foi solicitado um waiver de 170? Estava mal mensurado, estava superestimado. Então, assim, alguns questionamentos já em decorrência desses 20 dias passados, transcorridos aí, causam no mercado, né? Causam essa incerteza no mercado. Diogo? Doutor, qual é a expectativa, na sua avaliação, no médio prazo, de um cenário em que o Banco Central possa baixar as taxas de juros? Ou a perspectiva é de que permaneça nesse patamar? A nossa perspectiva nativa é que o juro permaneça em 13,75 até o segundo trimestre de 2024, quando poderá iniciar o processo de corte. Entretanto, vamos colocar assim, aonde nós iremos chegar com esses juros, ele é um patamar mais elevado do que se previa anteriormente, por dois principais motivos. O fiscal, que é expansionista, então é o Estado ocupando um espaço maior, e o parafiscal, né, que não é uma política efetivamente fiscal, com o governo despendendo, mas é, por exemplo, a utilização do BNDES num papel maior, num papel mais relevante da economia. Isso faz com que o juro neutro, né, que seria aquele juro de objetivo de longo prazo, fique maior. Então, se antes a gente falava, olha, o 13,75 de Selic vai cair para alguma coisa ao redor de 7, hoje a gente já está falando que o 13,75 vai demorar a cair e vai cair para alguma coisa ao redor de 8,5 nesse médio e longo prazo. Agora, nesse anúncio também, professor, o Ministério da Economia diz que o saldo das contas do governo pode, em 2023, até mesmo ficar positivo em 11 bilhões e 300 milhões. É uma previsão muito otimista? Qual a probabilidade? Me parece que nem o próprio Fernando Haddad trabalha com isso. Ele foi taxativo ao dizer que, com certeza, as estimativas serão frustradas. Então, parece muito mais um plano de uma apresentação de um potencial máximo,
do que algo que eles efetivamente estão trabalhando, né? Então, ele falou alguma coisa ao redor entre 90 e 100 bilhões, né? Então, são 100 a 110 bilhões distantes deste plano máximo que foi apresentado por eles ontem. Olha, só mais uma questão. O que é possível dizer sobre a inflação no mundo? A guerra na Ucrânia não terminou, vai completar um ano, ainda há muita pressão inflacionária. A inflação no Brasil é menor na comparação com outros países, como os Estados Unidos e até a inflação do Reino Unido. Será que isso deve persistir ao longo do ano, professor? Então, a notícia positiva ela vem lá de fora, né? Os bancos centrais globais estão fazendo o seu trabalho, estão executando aí a austeridade. O próprio Fed tem reunião agora, o Banco Central Americano tem reunião agora dia 1º de fevereiro e deve elevar mais uma vez a taxa de juros. Nós estamos assistindo surpresas desinflacionistas, vamos colocar dessa maneira, né? A inflação está em desaceleração no globo. Na China, a inflação ao produtor já está em deflação, né? Na verdade, não se trata de uma inflação, já os preços estão recuando. Na Europa, a situação é um pouquinho pior, mas ainda vem numa trajetória positiva. Então, a inflação que vem do mundo é boa. Aqui no Brasil, nós também estamos em desaceleração inflacionária, entretanto, deverá ocorrer uma reversão muito em breve. Para se ter uma ideia, né, a gente finalizou 2022 ali ao redor de 5,8, com uma grande surpresa inflacionária no IPCA de dezembro, e agora para 2023, caso não haja a compensação da Petrobras na reoneração de gasolina, a gente está falando de alguma coisa ao redor de 6% de inflação. Então, desaceleramos, estamos num patamar menor, mas tenderemos a voltar a acelerar na margem. Caso a Petrobras venha a ocupar, a aliviar essa elevação de impostos, a gente está falando de 5,2 no final do ano. Essa é a projeção aqui na Ativa. Tori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, bom fim de semana, até a próxima. Bom final de semana, muito obrigado pelo convite, um abraço.